Um homem de 52 anos era procurador de justiça do estado do Rio de Janeiro e havia sido diagnosticado com um câncer no cérebro em estágio 4, o mais avançado na escala de evolução da doença. Os médicos só lhe deram 3 meses de vida. Depois de receber o diagnóstico, ele se voltou para a literatura espírita e já nos primeiros dias acabou encontrando todos os livros que João de Deus havia encomendado sobre si mesmo. Aspas, ele leu tudo e disse, eu vou ser um dos milagres dele. Conta a filha Ana Paula Santiago. Aos 23 anos, a filha do procurador, loira e pequena, havia acabado de se formar em direito. Largou sua vida no Rio e foi com o pai para Abadiânia. A família deles já vinha de uma tradição espírita. Uma das tias havia se consultado com Chico Xavier e o Dr. Fritz e fora a Abadiânia em 1998. A experiência mudaria a vida da moça. Ela diz, eu fui muito bem recebida e fui muito bem tratada. Lá eu fui carregada no colo e fiz amigas, mas também conheci um monstro, a pior pessoa que já cruzou minha vida. Em sua primeira noite na cidade, Santiago, a Ana Paula Santiago, conheceu o americano David Carver Ames, um advogado que trabalhava de graça para grupos ativistas do meio ambiente na Califórnia. Antes de perder os movimentos para esclerose lateral amiotrófica, ele surfava, esquiava e escalava montanhas. A partir do momento que a doença começou a consumir sua saúde, ele rodou o mundo em busca de cura. Morou em comunidades alternativas e passou um ano na Argentina, em uma colônia esotérica. Um ano antes de se encontrar com Santiago, Ana Paula, em 2005, Ames ficou sabendo da existência da casa e se mudou para Abadiânia, onde ficaria 2 anos. Lá o homem, que já dependia de uma cadeira de rodas e tinha o rosto torcido para o lado direito, fundou a Heaven's Helpers, uma empresa que treinava jovens locais para serem cuidadores de pessoas doentes. Foi assim que eu o conheci, diz Ana Paula. Fui contratar alguém para me ajudar a cuidar do meu pai. O advogado a chamou para jantar, convite que poderia ter soado como galanteio. Ela diz, Ana Paula, mas ele deixou bem claro que não era flerte. Ele precisava me dizer algo. E durante o jantar ele disse, por favor, nunca vá à sala do João. Você me promete? Em momento nenhum eu achei que esse alerta fosse de cunho sexual. Achei que fosse por causa de algum tipo de cirurgia ou de tratamento espiritual mais pesado. Santiago e o pai passaram a frequentar a casa diariamente. A cada vez que se via frente com Faria, o João de Deus, na sala da entidade, ela ouvia: o médium quer ver você. Ela entrou várias vezes na sala do médium e, por insistência de Ames, nunca ia sozinha. Se o americano não pudesse acompanhá-la, ia com o cuidador que a ajudava com o pai. Ele nunca fechava a porta da salinha, me recebia e dizia coisas como: parabéns pelo trabalho que você faz com seu pai. E eu ia embora, que é a Ana Paula dizendo. Pai e filha passaram pela pousada Dom Ingrid e pela pousada catarinense antes de alugar uma casa em Lindo Horizonte e lá se instalar por tempo indeterminado. Ana Paula diz, a gente sabia que ia ficar lá por um tempo e era mais cômodo para o meu pai. No feriado de 7 de setembro de 2006, ela desconfiou que a casa fosse ter mais visitantes que o normal. Chegou cedo para garantir um assento na corrente de oração. Estava de olhos fechados quando senti uma mão sobre o seu ombro. Olhei, Ana Paula dizendo, olhei e era o médium. Ele fez sinal para que eu não falasse e fosse atrás dele. Os dois entraram na salinha. Ela disse, ele fechou a porta e eu tive um pressentimento. João Faria, o João de Deus, a instruiu a ficar em pé no meio da sala, foi para trás dela e disse que faria um trabalho espiritual. Ela disse, ele estava revirando os olhos e fazendo uma prece, enquanto passava a mão em mim. Passou a mão nos meus seios,
botou a mão na minha bunda. Eu senti que algo estava errado. A moça se virou e viu que o homem havia aberto a bagrilha e exibia o pênis, ereto. Ela disse. Eu fiquei em choque. Era João de Deus, sabe? O novo Chico Xavier. E ele estava com o órgão dele para fora. Faria, o João de Deus, obrigou-a a masturbá-lo enquanto se sentava na poltrona de couro, idêntica à da sala da entidade. Ele fez com que ela se ajoelhasse e a forçou a fazer sexo oral nele. Ela diz, eu fiquei gelada, eu não sei mais o que aconteceu, eu não lembro bem. Minutos depois, ele abriu a porta e a moça voltou para seu lugar na sala da corrente. Ela diz, a foto do meu pai havia ficado sobre o banco de madeira. Meus chinelos ficaram lá. As pessoas ao redor sabiam que eu estava na casa e também deviam saber para onde ele tinha me levado. Imediatamente, ele fez a prece de Cáricas e começou com as cirurgias. Ela ficou mais de 3 horas sentada, olhando para o homem que havia abusado dela. Ela disse, eu estava paralisada. Foi a manhã mais longa da minha vida. Depois que o trabalho matinal terminou, ela foi em busca de auxílio. A dona de uma das pousadas onde havia se hospedado nos primeiros dias lhe deu um tapa na cara quando ouviu seu relato e disse, não, eu não acredito em você. Depois, conforme São Tiago afirmou ao Ministério Público, São Tiago é Ana Paula, né? Ana Paula São Tiago. Ela procurou a enfermaria da casa e lhe contou o ocorrido. Aspas, por favor, para. Perdoa. Alguma coisa pior pode acontecer com seu pai, a funcionária teria dito. Ela voltou para a casa que dividia com o pai. Aspas, a gente precisa ir embora, ela disse, mas omitiu o crime porque não queria trazer mais uma preocupação. O pai se recusou a partir. Ela então vestiu uma roupa escura para deixar bem claro que eu não era mais do pessoal que veste branco. E foi até a casa. João Faria, né? João de Deus, abriu a porta da sala do médico e perguntou, por que você está vestido assim? Ela disse, porque eu vou embora. Ele encostou a porta sem trancá-la. Aspas, o senhor não poderia ter feito isso, ela disse. Ele respondeu, você é o motivo do câncer do seu pai. Vocês já viveram juntos em outras vidas. E foi algo que você fez no passado que está dando câncer nele hoje. O câncer é um karma. Ele disse com todas as letras, eu vou curar seu pai. E eu acreditei. Ela então desistiu de ir embora e começou a atender a todos os chamados dele para ir à salinha. Ela disse, eu era muito ingênua e estava perdendo a pessoa que eu mais amava. Faria qualquer coisa para que meu pai não morresse. Nesse momento, São Tiago para de falar porque uma de suas filhas entra no quarto e ela não quer que a menina ouça. Durante os abusos, ela retoma, João Teixeira de Faria repetia que aquilo ia curar o pai dela. E algumas vezes rezava enquanto a estuprava. Ele começou a fazer mais coisas, começou a forçar beijo na boca, começou a me penetrar. No fim, eu não apresentava mais resistência. 5 meses depois de terem chegado a Abadiânia, o procurador foi levado ao hospital evangélico Goiânia, já em coma. No dia seguinte, ela foi avisada que o líder queria vê-la. Ele disse, eu mandei te chamar aqui porque o seu pai vai morrer. Mas você pode ficar tranquila, que vai morar em um apartamento meu em Anápolis. Você vai trabalhar na casa, vai fazer a oração de abertura e de fechamento dos trabalhos. Em 25 de fevereiro de 2007, após quase 6 meses em Abadiânia, o pai de Ana Paula morreu. Ela voltou a casa, recebeu um crachá e ouviu frases como, seu pai foi curado, sim, mas foi uma cura espiritual. O espírito dele está curado. Ela voltou ao Rio de Janeiro e contou para sua médica clínica o que havia acontecido. Fez exames para saber se tinha contraído infecções sexualmente transmitíveis. Não tinha. Ainda assim, ela não estava livre de João. Ele tinha meu telefone, ela disse. Ligava algumas vezes, sempre no fim do dia. Dizia que tinha um apartamento em Copacabana e que a gente ia nadar no mar, e eu tinha medo.
Em 2012, ela fez um post no Facebook contando tudo. A publicação foi tirada do ar depois que amigos dela a denunciaram como inadequada. Aspas, né, ela diz: "Eu tinha muitos amigos de Abadiânia nas redes sociais. Eles podem ter denunciado a minha publicação." Em 2015, ela se manifestou pela primeira vez em um grupo virtual de pacientes de câncer. Quando uma pessoa escreveu que estava disposta a se tratar em Abadiânia, ela fez um breve relato do que aconteceu e aconselhou-a a não ir. No entanto, em março de 2017, a ex-filha volta a casa. Ela diz: "Eu estava lá para me curar." Ela retornou com a intenção de perdoar o homem que a abusou sexualmente por 6 meses. "Fiquei 1 hora na fila para se consultar com a entidade. Quando finalmente estava cara a cara com João de Deus, ela disse: "Eu vim aqui para perdoar alguém que me fez muito mal, tirar isso de dentro de mim." À sua frente estava o homem que 11 anos antes havia abusado sexualmente dela enquanto ela buscava uma cura para o câncer no cérebro do pai, que não foi curado e morreu ali. Faria sorriu, o João, né? Ele olhou para os meus seios, bem diretamente, e então disse: "Passa na sala do médium." Ela foi embora sem conseguir conceder o perdão a seu agressor. Esse aqui é um trecho desse livro aqui, A Casa, a história da seita de João de Deus, um livro do Chico Felitti, repórter. E eu queria trazer esse trecho aqui, é um dos trechos que mais me pegou. Aliás, tem vários trechos aqui que pega, se você tiver disponibilidade para ler, vontade de ler, eu indico. Chico Felitti faz um trabalho primordial, mas também aviso que é um livro sensível, né? Como vocês veem, trata de questões sensíveis, de abuso de poder, de espiritualidade, né? Eu quis trazer esse trecho aqui porque a Ana Paula, aqui no relato dela, ela foi abusada sexualmente por João de Deus, e 11 anos depois ela volta querendo perdoar esse abusador, e volta pro abusador, que é muito curioso. E isso me fez pensar sobre algumas ideias que circulam hoje na nossa cultura a respeito do perdão, né? Eu já falei aqui brevemente em alguns outros momentos sobre essa ideia de perdão, né? Porque assim, há muitas terapias, pseudoterapias, até psicólogos, até nas redes sociais, que ficam vendendo, eu vou colocar como um produto, né? Um produto, vendendo a ideia do perdão, né? Claro, há estudos científicos que vão dizer que o perdão ele pode ser benéfico para a pessoa que perdoa. Mas isso é diferente de você tornar o perdão o imperativo, né? Você trabalhar o perdão. Você, psicólogo, terapeuta, chegar no seu paciente, no seu analisante e propor que ele perdoa, incentivar, forçar a barra, né? Isso acontece. Fora aqueles posts de Facebook, de Instagram, que vão ficar exaltando essa ideia de perdão, vai ficar vendendo essa ideia de perdão. E a gente sabe muito bem a quem serve esse tipo de ideia, né? Já falei aqui há algum tempo atrás sobre as problemáticas da tal da constelação familiar. Ela vai muito nessa onda de perdoar o abusador, né? E como que você perdoa uma pessoa que te fez tanto mal? Né? Será que é por aí? Será que você quer perdoar? Será que precisa perdoar? Quando se fala em perdão, me vem muito a ideia cristã de perdão, né? E assim, voltando à ideia de que o perdão pode fazer bem para a pessoa, né? Pode, desde que seja natural, né? Desde que seja um desejo, uma vontade da pessoa. E mesmo assim ainda é muito difícil. Como perdoar uma pessoa que te fez mal, né? Então,
é um chamado aqui para ficar atentos a essa ideia de perdão, esse produto perdão, que é outra coisa problemática, porque hoje é muito comum o campo da saúde mental, entre aspas, aqui, ser vendida como produtos mesmo, né? Eu até falo de saúde mental cosmética, estética, né? Que é aquela ideia de que certos rituais, certos comportamentos, eles vão proporcionar a você bem-estar, uma vida plena, entre aspas, né? E o perdão entra aí no meio dessa história, tá? Porque enquanto se vai perdoando abusadores, pessoas que são violentas, que fazem mal aos outros, enquanto a gente vai perdoando essas pessoas, a gente vai legitimando a violência delas, perpetuando a violência delas e deixando de lado o que acontece com as vítimas, né? A gente está falando aqui de abuso sexual. E outro ponto que eu quero falar aqui é que eu tenho certeza que muita gente deve se questionar, né? Mas por que ela continuou lá? Por que no momento que ele começou a passar a mão nela, ela já não reagiu, né? Como se o ser humano funcionasse assim. Na prática a gente sabe que não. Primeiro que a gente está falando de um cara aqui, o João de Deus, que ele tinha um poder legítimo, legitimado, né? Um cara, como ela diz aqui, né? O novo Chico Xavier. Então um cara numa posição de poder, como que é? O curador, né? João Curador ele era conhecido também. Um cara que aspira essa imagem do cara que vai ajudar, do cara que é do bem, do cara que só transmite amor, né? A gente vê muito isso no discurso dos mestres. É muito perigoso, né? É muito perigoso porque fica difícil reagir, né? Já é difícil uma pessoa, especialmente para uma mulher, reagir a um abuso sexual, a um estupro. Fica mais difícil ainda quando esse estupro, esse abuso vem de alguém que você confia. É como se causasse uma confusão mental. É como se realmente paralisasse. Eu estou falando isso aqui porque é um pouquinho do que eu escuto, é um caldo do meu trabalho clínico também, porque infelizmente abuso sexual e estupro é muito comum. E a gente volta um pouquinho à ideia da cultura do estupro. A gente teve aí recentemente o caso do Cuca, né? O cara lá do Corinthians, né? Que até pediu demissão. A forma como ele fala da vítima. Então, a gente vive sim uma cultura que facilita o estupro. Facilita, dá a bênção e é até violento com a vítima. Você vê que a Ana Paula aqui no momento, ela vai dizer desse acontecimento, ela leva um tapa na cara. A outra fala para ela esquecer, né, que pode acontecer algo pior com ela. E é muita covardia, né, porque a gente vê que a Ana Paula, ela vai lá na casa, né, que era chamada o lugar onde o João de Deus atendia as pessoas, né. Ela vai lá porque ela estava num momento de vulnerabilidade. O pai com um tumor no cérebro, em busca de cura, tão fragilizada, vulnerável. Aí chega lá, o que acontece? Ela é abusada. Isso aqui é um alerta também para você que talvez ainda duvide da palavra da vítima, questione a vítima e culpabilize a vítima. Toda vez que você faz isso, você está dando um aval e legitimando a violência do estuprador, do abusador, né? Então é isso. Eu queria falar já há um tempo dessa parte desse livro aqui da casa. Fica aí minha sugestão. E espero que tenha trago aí algumas ideias que te ajude a pensar melhor sobre essas questões tão delicadas envolvendo poder. Quando a gente fala de estupro, de abuso, não tem a ver com sexualidade, tem a ver com poder. Poder sobre o corpo do outro. Que fique bem claro isso. Então é isso, tá? A casa, eu sugiro aí pra vocês. O Chico Felitti faz sempre um trabalho muito bacana. Tem outro livro dele também que eu li, acho que ano passado esse aqui. Ricardo e Vânia, O
O Maquiador, A Garota de Programa, O Silicone e Uma História de Amor. Outro livrão do Chico Felitti. É sempre um livro que você lê, às vezes numa tacada só, porque é um livro relato, né? O Chico, como repórter, jornalista, ele vai escrevendo meio que, digamos, imparcial. Ele mostra os fatos, os relatos, os acontecimentos. Então é isso, tá bom? Se você curtiu aí, aperta o botãozinho aí para curtir, compartilhe com as pessoas, comente, eu quero escutar vocês também. E aí a gente se vê numa próxima. Até mais.